O que é notícia neste sábado? Amazonas sobe 1.809 casos de Covid-19 e a FVS alerta para a velocidade de disseminação do vírus. Após impasse em contrato de 2,6 milhões, governo diz que o Hospital Newton Lins começa a funcionar neste sábado. Governo do Amazonas prorroga até 30 de abril a suspensão de serviços em todo o estado. Demanda em cemitério de Manaus cresce 50% após casos de Covid-19. Prefeitura abre novas covas. Prefeitura sorteia 500 apartamentos populares do residencial Cidadão Manauara 2. Caixa paga hoje auxílio de R$600 para 1,4 milhão de inscritos via app e site. Para 64%, Bolsonaro agiu mal ao demitir Mandetta, diz pesquisa Datafolha. Após um mês, mortes no Brasil por coronavírus passam de 2.000. O país registrou recorde de óbitos em 24 horas e já tem mais de 34 mil casos. Coronavírus pode já ter matado entre 3.800 e 15.600 pessoas no Brasil, diz estudo. Em todo o mundo, óbitos superam a marca de 150 mil. Em São Paulo, UTIs de 5 hospitais estão lotados. No Rio, está difícil vaga em UTI. Em Manaus, container e frigorífico armazena corpos e em Fortaleza, o número de pacientes com ventilação mecânica dobrou em um dia. Situação econômica alemã é a mais grave desde a Segunda Guerra Mundial, diz ministro. SEAP impede nova fuga de detentos em menos de 2 semanas. Ônibus da linha 051 é assaltado por 3 bandidos na Max Teixeira. Com teçadadas e tiros, corpo de homem encontrado em ramal no Tarumã. É o Jornal da Manhã que está começando. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. A chance de chover 15 milímetros é de 90%, prevê o Climatempo. O sábado amanhece parcialmente nublado, com 24 graus de temperatura e com chuva, e a máxima não deve ultrapassar os 30 graus. A umidade do ar está em 94% e os ventos estão calmos, com 6 km/h de velocidade. É sábado, 18 de abril. Chegamos aos 108 dias do ano e faltam 258 para terminar 2020. Hoje é dia de São Galdino. Também é o Dia Internacional de Monumentos e Sítios e o Dia Nacional do Livro Infantil, que teve como inspirador Monteiro Lobato, que foi escritor e editor, também defensor da causa do petróleo brasileiro, que nasceu em 1882. O Rio Negro está subindo muito mais, 7 centímetros na leitura de ontem no Porto de Manaus. Seu nível em relação ao mar era de 25 metros e 95 centímetros. São normais operações de pousos e decolagens no Aeroporto Internacional Brigadeiro Eduardo Gomes. Fatos marcantes da história. 1983. Um homem-bomba destrói a embaixada dos Estados Unidos em Beirute, Líbano, matando 63 pessoas. Em 1909, Joana d'Arc era beatificada em Roma. Em 1946, o Tribunal Internacional de Justiça faz a sua reunião inaugural em Haia, Países Baixos. 2007, uma série de atentados, 2 deles sendo suicídios, ocorreram em Bagdá, matando 198 pessoas e ferindo outras 251. 5h52 em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bonil Sonoplasta Jean Santos. Policiais militares do Comando de Policiamento Ambiental apreendem madeira ilegal na Zona Leste. Policiais militares do Comando de Policiamento Ambiental, por meio do Batalhão de Policiamento Ambiental, apreenderam na manhã de ontem um caminhão contendo aproximadamente 20 metros cúbicos de madeira irregular no bairro Jorge Teixeira, zona leste da capital. De acordo com o tenente Henrique, a apreensão ocorreu durante patrulhamento na zona leste, mais precisamente na Avenida Hilário Gurjão, e que durante a abordagem o condutor não apresentou o documento de origem florestal DOF. Após a apreensão da carga, o motorista recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente, DEMA, para os procedimentos legais.
5h53 em Manaus. O prefeito Arthur Vigílio Neto decretou ponto facultativo na segunda-feira, véspera de feriado nacional de Tiradentes, em todos os órgãos e entidades municipais. Entretanto, os serviços essenciais serão mantidos na cidade. Os serviços da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana seguem normalmente a programação do ponto facultativo de segunda-feira. As atividades de coleta domiciliar, capina, varrição, limpeza de igarapés e mutirão acontecem sem alterações também. No feriado, os serviços cumprem pausa e funcionam em expediente de plantão, com varrição nas principais avenidas e centros de Manaus. O Mercado Municipal Adolfo Lisboa vai funcionar somente até às 12 horas na segunda-feira e no feriado de Tiradentes. Já as galerias populares e shopping em Felipe Dal permanecem fechados em medida para evitar a propagação do coronavírus na cidade. O governo do estado também decretou ponto facultativo nas repartições públicas, autarquias e fundações do estado no dia 20 de abril, segunda-feira, ressalvados todos os procedimentos já agendados pelo Sistema Estadual de Saúde. A data antecede o dia de Tiradentes, feriado nacional, 21 de abril. O Instituto Estadual de Defesa do Consumidor apreendeu nesta sexta-feira mais de 30 quilos de alimentos em condições inadequadas para o consumo. As apreensões aconteceram em comércios lá de Presidente Figueiredo. As fiscalizações na região metropolitana de Manaus atendem à alta demanda de denúncias da população. A Prefeitura de Manaus, em parceria com a empresa concessionária de abastecimento de água, irá instalar torneiras em espaços públicos para possibilitar que pessoas em situação de rua reforcem a higiene e assim também evitem a propagação do coronavírus. Uma ideia simples, mas eficaz para quem está exposto, disse o prefeito Arthur Neto ao anunciar a novidade em vídeo publicado em suas redes sociais nesta sexta-feira. A Universidade do Estado iniciou nesta sexta-feira a colação de grau antecipada de 108 formandos dos cursos de saúde que irão reforçar o atendimento nas unidades públicas durante a pandemia de Covid-19. As cerimônias estão sendo realizadas de forma individual e simultânea em 8 salas da Escola Superior de Ciências da Saúde. No primeiro dia, 16 alunos de farmácia e 17 de enfermagem fizeram um juramento e receberam o diploma. Entre este sábado e a próxima segunda-feira, será a vez de 75 formandos de medicina. Com orçamento de 40 milhões para a execução do crédito emergencial na capital e no interior, o governo do estado, por meio da agência de fomento, iniciará a partir da próxima semana a liberação dos recursos, seguindo as diretrizes do programa em atender as categorias produtivas mais afetadas com a pandemia do coronavírus Covid-19. Na próxima semana, serão liberados 9,7 milhões que beneficiarão pessoas físicas, jurídicas, profissionais autônomos e liberais da capital e do interior. Desde ontem, o portal da Transparência do Amazonas disponibiliza um link que reúne informações relacionadas às medidas adotadas pelo governo do estado no enfrentamento ao novo coronavírus. É o novo portal da Transparência. Relatórios de despesas, relação de pagamentos, legislação e ações do monitoramento da pandemia no estado podem ser acessadas na plataforma eletrônica. A reunião dos dados é um trabalho conjunto entre a Secretaria de Estado de Fazenda, a Controladoria Geral do Estado, Fundação de Vigilância em Saúde e a empresa Processamento de Dados Amazonas, o Prodan. Ao acessar o endereço do portal www.transparencia.am.gov.br. O Instituto Estadual de Defesa do Consumidor notificou nesta semana 19 instituições privadas de ensino superior. Com isso, elas devem repassar ao órgão informações sobre a continuidade do período letivo, com cronogramas e providências já tomadas por conta da quarentena ocasionada pela pandemia. As notificações foram expedidas após uma série de denúncias de alunos de diversas instituições privadas do ensino nos canais de atendimento do Procon Amazonas. Na semana passada, o órgão já havia tomado medida semelhante em relação à Uninorte. A resposta da instituição está em análise. Com tantas famílias enfrentando os efeitos da pandemia de Covid-19, uma boa notícia foi recebida por 500 pessoas em vulnerabilidade social
que nesta sexta-feira foram sorteadas pela prefeitura para receber os apartamentos populares da etapa A do residencial Cidadão Manauara 2. Reforçando que os moradores dessas unidades estão isentos de pagamento do imposto predial e territorial urbano IPTU por lei municipal, além do imposto de transmissão de bens imóveis ITBI. O prefeito Arthur Vigílio Neto disse que é um sonho que virou realidade. Segundo ele, estão trabalhando arduamente para garantir moradia digna aos cidadãos, ainda mais nesse período difícil pelo qual passam por conta de um vírus letal em que as pessoas precisam se manter em casa. O sorteio foi realizado por meio de webconferência pela Caixa Econômica Federal e reuniu um representante de cada um dos 5 grupos de beneficiários escolhidos de forma randômica pelo Banco Federal, evitando a aglomeração de pessoas. 6h03 em Manaus. Vamos a Manacapuru, ali está o repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Manacapuru chega a 35 pacientes curados da Covid-19. Porém, o número de óbitos e casos confirmados continua em crescimento. Conforme informou a Vigilância Epidemiológica do município na tarde de ontem, sexta-feira, os casos confirmados de coronavírus em Manacapuru continuam crescendo. De 149 casos confirmados, aumentou para 172 em menos de 24 horas, além da confirmação de mais 3 óbitos. Dos 3 pacientes que vieram óbito, 2 eram homens, um senhor de 79 anos e outro de 66 anos, além de uma senhora de 83 anos, moradores dos bairros de São Francisco, São José e um da zona rural do quilômetro 19 da estrada de Novo Airão. Todos com histórico de comorbidade. Estavam internados no hospital de campanha, tiveram complicações respiratórias e infelizmente não resistiram. De acordo com a coordenadora de atenção primária Tadiane Freitas, um paciente continua internado em estado grave na UTI do hospital Delfina Aziz e 5 pacientes estão internados no hospital de campanha de Manacapuru, estão em ventilação não invasiva, recebendo suporte ventilatório e o quadro dos 5 é instável. Ainda de acordo com os dados da vigilância, 4 pacientes receberam alta no dia de ontem, totalizando 35 curados da Covid-19 em Manacapuru. Até ontem à tarde, o boletim informativo da Secretaria de Saúde do município informava que foram realizadas 702 coletas, 251 foram descartados, 279 pessoas estão aguardando o resultado, 451 estão em isolamento social sendo monitorados pela equipe de plantão e o município amarga o triste número de 11 óbitos. De Manacapuru, Zegdeg para o Jornal da Manhã. 6h05 em Manaus. Josué Neto quer máscaras produzidas em Manaus para a população. Luciana Santos tem os detalhes. O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, Josué Neto, do PRTB, propôs durante a sessão virtual desta quinta-feira o uso de recursos de pesquisa e desenvolvimento na confecção de máscaras que serão distribuídas à população de baixa renda do estado. O objetivo, segundo o deputado, é não só resguardar a saúde dos amazonenses, mas também gerar emprego e renda durante o período de pandemia do Covid-19, já que as máscaras devem ser produzidas por associações de costureiras. Durante o discurso, Josué Neto informou ter apresentado um requerimento solicitando informações do Instituto Transaire sobre a possibilidade de uso de parte dos 25 milhões de reais em recursos de pesquisa e desenvolvimento para a produção dessas máscaras. Abre aspas. A partir do trabalho das costureiras, vamos gerar renda aqui com a compra dos tecidos nos comerciantes de Manaus, com as cooperativas de Manaus, afirmou Josué, acrescentando que será necessária a ajuda das cooperativas, empresários, igrejas católicas, evangélicas, povos de matrizes africano, dentre outras entidades. Precisamos da ajuda de todos, completou o parlamentar. Josué observou ainda que essa é uma alternativa para proteger a população amazonense após o decreto da Prefeitura de Manaus, da última terça-feira, que recomenda o uso de máscaras sempre que for necessário sair de casa. Luciana Santos, para o Jornal da Manhã. 6h07. O desembargador do Tribunal de Justiça do Amazonas, Jomar Ricardo Sanders Fernandes,
negou o habeas corpus preventivo da secretária de Estado de Saúde, Simone Papais, no qual pedia para não comparecer à audiência na Assembleia Legislativa, onde teria que prestar esclarecimentos sobre a situação caótica da saúde no Amazonas. Na decisão, o desembargador afirma ter sido oferecida à secretária de Saúde a possibilidade de escolher a data mais conveniente para a realização da reunião entre 13 e 17 de abril, ou seja, houve a devida flexibilidade para que Simone pudesse programar sua agenda profissional e adaptar os compromissos previamente assumidos. E atenção, o governo do Amazonas prorrogou até o dia 30 deste mês em todo o estado as medidas complementares implementadas para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus Covid-19. Por meio da nova decisão, decreto 42.185, está mantida a suspensão de eventos de quaisquer naturezas promovidos pelo Executivo Estadual, bem como o atendimento público em restaurantes, bares, lanchonetes, praças de alimentação e similares. As medidas têm por finalidade restringir a circulação e aglomeração de pessoas de maneira a contribuir para o aumento do índice de isolamento social em todo o estado. Essa iniciativa segue a orientação da Organização Mundial de Saúde e é considerada a forma mais eficaz de reduzir a velocidade de contágio pelo novo coronavírus. Por meio do decreto, ficam suspensas ainda a visitação a presídios e centros de detenção para menores de idade, a participação de servidores ou de empregados em eventos ou viagens internacionais, interestaduais ou intermunicipais e, adicionalmente, eventos e atividades com a presença de público acima de 100 pessoas, mesmo com autorização prévia. Também permanece vetado o funcionamento de academias, centros de ginástica e estabelecimentos similares. Publicado nesta semana, o decreto 42.185 determinou adicionalmente a prorrogação da suspensão do serviço de transporte fluvial de passageiros e do transporte fluvial de passageiros dentro da área territorial de abrangência do estado. Inicialmente, a suspensão desses serviços ocorreu por meio do decreto número 42.087, de 19 de março. A Prefeitura de Manaus também suspendeu até o final de junho deste ano a concessão de licenças para eventos públicos de qualquer natureza, como medida para evitar as aglomerações. 6h10. Wilson Lima lança auxílio emergencial de R$200 para 50 mil famílias da capital. O governador Wilson Lima lançou ontem o benefício emergencial do programa Apoio Cidadão, criado para dar assistência à população mais vulnerável durante a pandemia de Covid-19. O valor de R$200 será disponibilizado por meio de cartão magnético para cada família contemplada pelo período de 3 meses e é destinado à compra de itens de primeira necessidade exclusivamente em lojas credenciadas. Ao todo, o governo do estado investirá R$30 milhões em recursos próprios na ação que beneficiará 50 mil famílias na capital e no interior. Durante o lançamento, o Wilson Lima destacou que o trabalho do governo do Amazonas tem se concentrado tanto na assistência à saúde, com a ampliação da estrutura para atendimentos, quanto no amparo social a quem mais precisa neste momento. Nós temos algumas ações que já estão em andamento, como atendimento a moradores de rua, distribuição de alimentos que são comprados pela Agência de Desenvolvimento Sustentável, e hoje nós estamos lançando o cartão de apoio ao cidadão no valor de R$200 durante 3 meses. Esse é um cartão que vai para aquelas pessoas que não têm nenhum benefício, que não estão cadastradas para receber o benefício dos R$600 do governo federal, não estão no Bolsa Família e nenhum outro programa. De acordo com ele, os cartões magnéticos já estão prontos e começaram a ser enviados ainda ontem para o interior, onde a distribuição será realizada em parceria com a Associação Amazonense de Municípios. Na capital, a distribuição terá início na próxima segunda-feira. Vamos distribuir 50 mil no total, 25 mil aqui na capital e 25 mil no interior. Aqui os Correios vão fazer a entrega e no interior os prefeitos ficarão com essa responsabilidade. Diversos órgãos estaduais estão envolvidos na viabilização do benefício emergencial pelo programa Apoio Cidadão. Um deles é a Secretaria de Assistência Social, SEAS, que
que publicará em seu site www.ceas.am.gov.br a lista dos beneficiários do auxílio que poderá ser usado na compra de gêneros alimentícios e itens de higiene pessoal e limpeza. Segundo a secretária da CEAS, Márcia Sado, as 50 mil famílias foram identificadas na base de dados do Cadastro Único para Programas Sociais, CadÚnico, a partir de alguns critérios. Entre os requisitos para receber o auxílio estão: ter domicílio no estado, ser maior de 18 anos, não ter emprego formal ativo, não ser titular de outro benefício, estar enquadrado nos critérios de extrema pobreza. Não ser titular de outro benefício, estar enquadrado nos critérios de extrema pobreza. Serão beneficiadas não só essas com renda per capita até R$89, mas também que não recebe ainda nenhum benefício ou não recebeu até fevereiro desse ano nenhum benefício, seja do governo federal, seja do governo estadual ou municipal. Para garantir a equidade do pagamento do auxílio, os órgãos gestores do CadÚnico nos municípios farão o monitoramento contínuo do perfil dos beneficiários para assegurar que todos atendam aos critérios definidos pelo programa. Segundo o coordenador da Unidade de Gestão Integrada da Casa Civil, Rodrigo Cavalcante, os cartões do benefício poderão ser usados em todos os municípios por meio da rede ValeCard, que já administra o Vale Refeição dos servidores do governo do estado. Logo, ela tem uma rede em 100% dos municípios, tem uma penetrância muito grande, a capilaridade dela, e a gente acionou a empresa. A empresa prontamente nos atendeu, emitiu esses 50 mil cartões a custo zero para o estado. Ele frisou que após receberem os cartões, os beneficiários deverão fazer o seu desbloqueio junto à ValeCard por meio do telefone. Os estabelecimentos comerciais que quiserem aderir à rede da ValeCard também podem entrar em contato com a empresa. De acordo com a secretária da Sejusc, Caroline Braz, a equipe social do governo do estado tem trabalhado em várias frentes para atender o público vulnerável nesse período de pandemia. 6h14 em Manaus. A cloroquina apontada pelo Ministério da Saúde como eficaz no tratamento de coronavírus está em falta no sistema público de saúde para pacientes que fazem uso contínuo desse medicamento, de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde. O órgão informou o aguardo do envio de 50 mil comprimidos do remédio pelo Ministério da Saúde para os próximos dias. Pacientes que precisam do remédio para o tratamento de outras doenças relataram dificuldades em encontrar esse medicamento. O Hospital de Retaguarda da Newton Lins começará a funcionar neste sábado com 32 leitos de unidade de terapia intensiva e 100 leitos clínicos para atender pacientes de Covid-19. E ontem à noite foi inspecionado pelo governador Wilson Lima. Uma decisão da Justiça havia impugnado o contrato entre o governo, o complexo hospitalar de 2,6 milhões, mas uma nova decisão feita na noite de quinta-feira manteve a continuidade da implantação de 400 leitos na unidade. Com uma área construída de 30 mil metros quadrados, o local terá no seu quadro de profissionais bombeiros da área da saúde, aprovados no concurso público de 2009 e convocados em abril deste ano pelo governador Wilson Lima para reforçar o corpo técnico de médicos, enfermeiros e outros profissionais da rede estadual de saúde. Além do Hospital de Retaguarda, o governo do Amazonas também informou que está ampliando o número de leitos no Hospital Delfina Aziz, que terá capacidade para 350 leitos e também vão atender exclusivamente pacientes com Covid-19. Amazonas soma 1.809 casos de Covid-19 e FVS alerta para a velocidade da disseminação do vírus. O Amazonas registrou ontem mais 90 casos de Covid-19, totalizando 1.809 casos confirmados do novo coronavírus no estado, segundo o boletim divulgado pela Secretaria de Saúde Suzam e pela Fundação de Vigilância em Saúde FVS em coletiva online transmitida pelas redes sociais do governo do estado. Também foram confirmados mais 21 óbitos pela doença, elevando para 100
145 o total de mortes. Ainda de acordo com o boletim, 1.134 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão em isolamento social ou domiciliar, o que corresponde a 62,69% dos casos confirmados no Amazonas. Nas últimas 24 horas, mais 165 pessoas se recuperaram da doença e estão fora do período de transmissão do vírus, totalizando agora 386 pacientes recuperados. Outros 240 testes estão sendo processados no Laboratório Central de Saúde Pública do Amazonas, LACEN. Na ocasião, a presidente da FVS, Rosimeire Pinto, apresentou gráficos que comprovam a velocidade com a qual o vírus se propaga, ressaltando a importância do distanciamento social para reduzir a proliferação. É interessante esse gráfico porque ele demonstra que nos primeiros 10 dias nós tínhamos 26 casos. Quando nós chegamos a 20 dias, nós passamos a ter 200 casos. E no 30º dia, nós chegamos a 1.049 casos. Portanto, em 30 dias, nós saímos de 1 caso para 1.049 casos. Entre 20 e 30 dias, nós tivemos um aumento de 5 vezes o número de casos, num período muito curto de tempo. Ela ressaltou que somente na semana passada foram 739 casos e no último dia 14 foram 209 casos com 19 óbitos. O dia, até hoje, com maior número de casos. Esse gráfico demonstra, portanto, a velocidade da disseminação do vírus. Quão rapidamente o vírus ele está passando de uma pessoa para outra e afetando um número maior de pessoas e inclusive causando um impacto severo que se exprime na forma das pessoas que estão em UTI e daqueles que infelizmente estão indo a óbito. Outro gráfico mostrou que todos os bairros de Manaus já apresentam casos do novo coronavírus. A capital concentra 1.531 casos do total de 1.809. E conforme vocês podem observar, nós temos concentração de casos no Alvorada, no Parque 10 de Novembro, na Cidade Nova. Nós vemos também aquilo que eu falei já há algumas semanas da nossa grande preocupação com a disseminação do vírus pelas zonas norte e leste da cidade. E nós já estamos começando a ver isso, inclusive com o aumento de atendimentos expressivo em todas as unidades de saúde que atendem essas regiões da cidade. A exemplo do Hospital e Pronto-Socorro da Zona Leste, o Dr. João Lúcio, e a exemplo do Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, que atende parte da Zona Norte e parte da Zona Leste. Além da capital, 22 municípios já têm casos confirmados. Manacapuru 159, Iranduba 18, Itacoatiara 17, Tonantins 12, Parintins 11, Santo Antônio do Içá 11, São Paulo de Olivença 11, Careiro Castanho 6, Presidente Figueiredo 6, Anori 4, Careiro da Várzea, Maués, Tabatinga e Tefé tem 3 casos cada um, Coari, Lábrea e Novo Airão tem 2 casos cada e Anamã, Boca do Acre, Carauari, Jutaí e Manicoré tem 1 caso confirmado cada um. 6h21, ainda há pouco o J.R. falava sobre os números de Urucuri lá de Iranduba e pode-se acrescentar mais uma morte ao que foi divulgado. E após a repercussão de um vídeo gravado dentro do Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio que mostra corpos com suspeita da Covid-19 espalhados ao lado de pacientes internados, um container frigorífico foi instalado na unidade. Com isso, a Secretaria de Saúde do Amazonas, através da sua titular Simone Papais, afirmou ontem que outras câmaras serão instaladas em hospitais de Manaus. E dezenas de copas foram abertas no cemitério Nossa Senhora Aparecida, no bairro Tarumã, para atender o aumento da demanda provocada pelas mortes por Covid-19. Segundo informações da Prefeitura, desde março houve um acréscimo de aproximadamente 50% na demanda. Polícia.
Polícia. A Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente cumpriu mandado de prisão em nome de Antônio Barroso da Silva, um homem de 68 anos, responsável por abusar sexualmente de irmãs gêmeas de 10 anos. Isso aconteceu no mês de dezembro de 2009. Só agora ele foi preso. Segundo a delegada Joyce Coelho, o homem foi preso em via pública no bairro Cidade Nova. Na ocasião do crime, as crianças que eram vizinhas do infrator estavam na casa do indivíduo, pois a mãe delas era amiga da esposa dele. Quando ficaram sozinhas, e ele aproveitou a ocasião para cometer o crime. Um funcionário público municipal de 44 anos que atua como motorista foi preso nesta sexta-feira lá no município de Borba por estupro de vulnerável que teve como vítima a sobrinha dele, uma criança de apenas 8 anos de idade. Conforme a escrivã de polícia Carla Vieira, gestora da 7ª DIP, o crime ocorreu na residência em que eles moravam no bairro Bela Vista, naquele município. O motorista foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável. Uma confusão entre moradores em situação de rua que estão abrigados na Arena Amadeu Teixeira, na Constantino Neri, teve que ser contida por policiais militares ontem à noite. Segundo a polícia, os homens estavam bêbados quando começaram a discutir. Durante a confusão, alguns dos moradores teriam agredido um amigo que também estava embriagado no local. Policiais da 10ª Companhia Interativa Comunitária foram acionados e detiveram alguns suspeitos que estavam agressivos pelo excesso de bebida alcoólica. Não tem dinheiro para nada, mas encontram dinheiro para beber. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária encontrou um túnel nesta sexta-feira no Centro de Detenção Provisória Masculina e impediu nova tentativa de fuga de detentos do sistema prisional. Esse é o segundo túnel descoberto pelo órgão em menos de 2 semanas. Informações preliminares obtidas pelo Departamento de Inteligência de PEN davam conta da escavação de um túnel em uma cela do CDPM-1. O secretário da SIAP, Coronel Vinícius Almeida, informou que as tentativas de fuga estão sendo monitoradas diariamente pelo DIPEM. É o resultado do trabalho da nossa inteligência que nos permite estar à frente e ter êxito em situações adversas, disse ele. Almeida explicou que os internos serão ouvidos e submetidos ao conselho disciplinar. Os maiores prejudicados são os internos que tentam burlar o sistema, pois terão as penas aumentadas pela justiça, afirmou o titular da SIAP. Ônibus da linha 051 é assaltado por 3 criminosos de novo na Max Teixeira, o paraíso da bandidagem. Passageiros que estavam na linha 051 do transporte coletivo na tarde de ontem por volta das 15 horas viveram momentos de pânico durante um assalto cometido por 3 homens, todos armados com facas. Sob ameaças, as vítimas foram obrigadas a entregar aparelhos celulares e pertences pessoais. Conforme o condutor do ônibus, os 3 suspeitos entraram no coletivo no terminal de integração 3, na Avenida Noel Núteus, na zona norte de Manaus, e anunciaram o assalto na Avenida Max Teixeira, naquela mesma zona. Eles estavam disfarçando e cada um estava sentado em um local diferente do ônibus. Eles se juntaram após o anúncio do crime. Os suspeitos foram muito agressivos e falavam o tempo todo que iriam nos esfaquear caso resistíssemos em entregar os pertences. Foram minutos de pânico. A gente que é trabalhador tem que passar por esse tipo de absurdo, contou uma passageira. As vítimas relataram que os suspeitos desceram nas proximidades de uma distribuidora e desceram um escadão que dá acesso ao conjunto Monte Sinai nas proximidades do local do crime. O caso será investigado pelo 6º Distrito Integrado de Polícia, DIP. E a cachorrada Paulo Guerra está com raiva aqui desses criminosos. 6h30 em Manaus. O corpo de homem ainda não identificado foi encontrado no início da tarde de ontem no ramal do Bancrévia, no bairro do Tarumã. Com marcas de terçado e tiros, o corpo foi encontrado por populares que acionaram a polícia. Não se tem a informação até o momento se o crime ocorreu no local ou se o corpo foi abandonado ali. Os números das loterias. Aqui na concurso 5.248 voltou a acumular. A estimativa de prêmio para hoje é de 7 milhões. A quadra saiu para 46 apostadores, cada um vai receber R$10.333,78. O terno vai pagar para 3.677 apostadores, R$194,40. As dezenas sorteadas da quina foram estas:
01 39 54 55 e 67. 01 39 54 55 e 67. A Lotomania acumulou no concurso 2066. 19 números, 5 apostas, cada uma recebe R$33.442,06. 18 números, 36 apostadores vão receber R$2.902,96. Com 17 números, 395 apostas, cada uma leva R$264,57. As dezenas sorteadas foram 03, 05, 15, 30, 31, 41, 55, 56, 57, 58, 64, 71, 73, 75, 76, 81, 83, 84 e 99. E fechando 00. A Loto Fácil concurso 1955 sorteou as dezenas 01, 02, 04, 05, 09, 12, 14, 15, 16, 19, uma sequência 20, 22, 23, 24 e 25. 01, 02, 04, 05, 09, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24 e 25. É o concurso 1955, que saiu para 2 apostadores. Cada um vai receber R$835.538,37. Eles são de Eldorado, Mato Grosso do Sul, e através do canal eletrônico. Com 14 acertos, 278 apostas, cada uma leva R$1.849,56. Últimas notícias. Dólar cai para 5,23, mas fecha a semana com alta de quase 3%. Depois de 2 dias de queda, o índice Bovespa fechou o dia em 78.990 pontos, com valorização de 1,51%. O indicador fechou a semana com alta de 1,68%. Depois de 2 dias de queda, o índice Bovespa da B3 Bolsa de Valores brasileira fechou o dia em 78.990 pontos, com valorização de 1,51%. O indicador fechou a semana com alta de 1,68%, como já dissemos. Bolsas da Europa fecham em alta com otimismo sobre tratamento para o novo coronavírus. O índice europeu Stoxx 600 encerrou a sessão desta sexta-feira em alta de 2,63%. O destaque ficou com o índice DAX de Frankfurt, que avançou 3,15%. Preço do petróleo nos Estados Unidos cai mais de 20% na semana e fecha na mínima de 18 anos. O contrato do WTI para maio fechou em queda de 8,05% a $18,27 por barril, acumulando perdas de 21,2% na semana. O Brent para junho recuou 0,93%. Vendas de gasolina e etanol caíram 50% nas últimas 4 semanas, diz o Cosan. Isolamento social também derrubou em 25% as vendas do diesel aqui no Brasil. A produção agrícola deve garantir um alento para a economia brasileira em 2020 e evitar uma queda ainda maior do produto interno bruto por causa da pandemia do novo coronavírus. O campo deve produzir 250 milhões de toneladas. Caixa paga neste sábado auxílio emergencial de R$600 para 1,4 milhão de inscritos via app e site. Pagamentos serão feitos para beneficiários que já tenham conta em banco que não seja da própria Caixa Econômica Federal. Quem recebe Bolsa Família terá pagamento creditado até o final do mês.
Azul retoma operações em 4 cidades e amplia a malha de voos estratégicos. Macapá, no Amapá, Altamira, no Pará, Santarém, também no Pará, e Boa Vista, Roraima, voltam a receber viagens da empresa que estavam paralisados em virtude do coronavírus. Mais de 96% de todos os destinos turísticos mundiais estão fechados, segundo um novo relatório da Organização Mundial de Turismo, OMT. Das regiões analisadas, 90 têm suas fronteiras fechadas para turistas, enquanto 44 apenas aceitam visitantes de certos países. A pesquisa mostra que o problema afeta todo o mundo, com poucas diferenças entre as regiões. Na África, Ásia, Pacífico e Oriente Médio, 100% dos destinos adotaram restrições. Nas Américas, 92% das regiões adotaram medidas semelhantes, enquanto na Europa a proporção é de 93%. A agência espera que as chegadas de turistas internacionais diminuam entre 20% a 30% relativo aos números de 2019. Em comparação, em 2009, as chegadas de turistas internacionais caíram 4%. 6h42 em Manaus. Governo publica medida provisória e determina que operadoras de telefonia enviem dados de clientes ao IBGE. Medida tem força de lei e precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional. Texto diz que dados serão usados para entrevistas em caráter não presencial no âmbito de pesquisas domiciliares do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. A Justiça Federal decidiu nesta sexta-feira que o governo federal deve ampliar em 15 dias o prazo para a solicitação de isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem 2020. O encerramento estava previsto para esta sexta-feira. Além disso, a decisão liminar determina que o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, responsável pela organização do exame, promova adequações no cronograma do Enem 2020. O Supremo Tribunal Federal decidiu nesta sexta-feira que terão validade imediata os acordos individuais entre patrões e empregados para reduzir a jornada de trabalho e salários durante a pandemia. No julgamento, os ministros dispensaram a necessidade de que os sindicatos deem aval para que essas negociações sejam efetivadas. Coronavírus. Tesouro lança painel online para monitorar gastos e diz já ter desembolsado 50 bilhões. Maior parte dos recursos foi para o auxílio emergencial e para financiamentos destinados ao pagamento de salários. Plataforma deve ser atualizada diariamente. Senado conclui votação da PEC do orçamento de guerra. Texto voltará agora para a Câmara. O texto autoriza o governo a gastar dinheiro no combate ao coronavírus sem amarras do orçamento. Deputados terão que analisar novamente a proposta alterada pelos senadores. O presidente Jair Bolsonaro deu posse ontem ao novo ministro da Saúde, Nelson Teich, e pediu que ele busque uma alternativa para poupar vidas e ao mesmo tempo evitar o aumento do desemprego da população em meio às medidas de restrição do comércio em todo o país por causa da pandemia. A cerimônia foi no Palácio do Planalto e contou com a presença do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, demitido anteontem do cargo de ministro da Saúde. O novo ministro da Saúde, Nelson Teich, destacou que ainda há uma pobreza de informações sólidas sobre a Covid-19, sua evolução e tratamentos. Isso leva a um nível de ansiedade que é enorme. Então, a gente vive não só um problema clínico de cuidar da doença, mas de administrar todo o comportamento de uma sociedade que está com medo, disse, explicando que vai trabalhar por meio da informação e do conhecimento para a construção de uma solução. O ex-ministro Mandetta fez um balanço das ações realizadas pelo Ministério da Saúde durante sua gestão de 16 meses, como o lançamento do Médicos pelo Brasil e o fortalecimento da atenção primária. Para o combate ao novo coronavírus, ele destacou as parcerias para ampliação da produção de respiradores e de oferta de testes diagnósticos. A Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, se revela mais que nunca necessária a própria soberania do país, afirmou Mandetta, se referindo à produção de kits de testes e à necessidade de lançamento de um complexo industrial para a produção de vacinas.
As secretarias estaduais de saúde divulgaram até as 22 horas de ontem 34.221 casos confirmados do novo coronavírus SARS-CoV-2 no Brasil, com 2.171 mortes. São Paulo tem quase 1.000 mortos pela doença e Rio de Janeiro contabiliza 341 mortes. O número de militares infectados pelo Covid-19 chama atenção lá em Roraima. Dos 164 casos confirmados da doença no estado, 55 são militares. Outra preocupação das autoridades de saúde é com os imigrantes venezuelanos. O Brasil pode ter hoje ao menos o dobro de mortes pelo novo coronavírus em comparação com o número oficial divulgado pelo governo federal, apontou estudo exclusivo feito a pedido da UOL pelo Observatório Covid-19 BR. O grupo, que reúne pesquisadores de universidades brasileiras e estrangeiras, também chegou a calcular que em um cenário mais pessimista, o número pode ser até 9 vezes o dado oficial. O levantamento levou em conta a demora entre as ocorrências das mortes e a entrada delas nas estatísticas do governo. Para fazer a análise, o observatório utilizou as informações da data de óbito apresentadas pelo governo nos boletins dos dias 29 e 30 de março e de 2 a 15 de abril. Pesquisa do Instituto Datafolha, publicada nesta sexta-feira pelo site do jornal Folha de São Paulo, revela os seguintes percentuais de aprovação e rejeição à demissão de Luiz Henrique Mandetta do Ministério da Saúde. O presidente agiu mal, dizem 64% dos entrevistados. O presidente agiu bem, 25%. Não sabe, 11%. Tem muita gente ainda que não sabe de nada. Conforme a Folha, o Instituto ouviu 1.600 pessoas por telefone e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. A economia alemã, a maior da Europa, está em sua situação econômica mais grave desde a Segunda Guerra Mundial, afirmou nesta sexta-feira o ministro da Economia do país, Peter Altmaier. Em 2019, o PIB alemão teve alta de 0,6%. A economia alemã está em uma situação mais séria do que qualquer outra experiência que tivemos no período pós-guerra, disse Altmaier, embora tenha acrescentado que o núcleo da economia está saudável. A Alemanha é o 5º país com maior número de infectados pela Covid-19, atrás apenas dos Estados Unidos, Espanha, Itália e França. O número de mortos por Covid-19 e a doença causada pelo novo coronavírus passou de 150 mil nesta sexta-feira em todo o mundo, segundo dados da Universidade Johns Hopkins. No balanço da tarde de ontem já eram 150.948 os óbitos em todo o mundo. Também nesta sexta-feira, o número de casos confirmados de Covid-19 no mundo ultrapassou os 2 milhões, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. O país com mais mortes continua sendo os Estados Unidos, com 34.575, a grande maioria na cidade de Nova York. Em segundo lugar está a Itália, com 22.745, e em terceiro a Espanha, com 19.613. Logo abaixo aparecem a França, com 18.861 e o Reino Unido, com 14.576. A cidade de Nova York, nos Estados Unidos, está no ranking na sequência à frente de diversos países, com 11.477 mortes. De acordo com os dados da Johns Hopkins, o Brasil já é o 11º país no mundo com mais mortes por Covid-19, estando atrás ainda de Bélgica, Irã, da província chinesa de Hubei, Alemanha e Holanda, com 2.141 registros, mesmo número divulgados pelas secretarias estaduais de saúde. A Comissão Econômica das Nações Unidas para a África declarou nesta sexta-feira que o coronavírus pode matar pelo menos 300 mil pessoas no continente, além de levar outras 29 milhões ao estado de extrema pobreza. A entidade fez um pedido de aporte de 100 bilhões de dólares. Até agora, os 54 países da África registraram juntos menos de 20 mil casos da Covid-19. Porém, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, este número pode chegar até 10 milhões nos próximos 3 a 6 meses. 6h50 em Manaus, os principais jornais do país chegam às bancas hoje com estes destaques de capa. O Globo do Rio de Janeiro. STF mantém validade da MP 936, que permite redução de salários e jornada.
Folha de São Paulo, demissão de Mandetta é reprovada por 64%, diz Datafolha. O estado de São Paulo, menos da metade dos adultos adota todas as medidas de prevenção à Covid-19, aponta governo. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Possível remédio faz ações de empresa dispararem na bolsa. Valor econômico, Ibovespa fecha em alta com cenário externo, dólar volta a subir na semana. Estado de Minas, mortes por coronavírus no mundo passam de 150 mil. Jornal do Comércio no Recife, planos de saúde anunciam adiamento do reajuste anual das mensalidades. Diário do Nordeste em Fortaleza, organizadores de carreata contra o isolamento social são detidos pela polícia na aldeota. 0 hora Porto Alegre, vereadores encaminham projeto de lei para retorno de atividades não essenciais em Porto Alegre. As edições impressas locais, o centenário Jornal do Comércio. Prorrogação amplia a crise no segmento de serviços. A crítica, governo dará R$200 para 50 mil famílias. Diário do Amazonas, só 2 em cada 10 doentes graves escapam no Amazonas. Essas foram as principais notícias de ontem, as primeiras deste sábado. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg, J. Rai e Luciana Santos. A sonoplastia de rádio foi de Jean Santos e Itamar Jardina. Apresentação Paulo Guerra.